Boa noite a todos, né, a todas, a todos, né? Sejam bem-vindos para mais um encontro do Museu Surupira, as noites no Museu Surupira. Hoje a gente vai estar trazendo a discussão, né, nomeada de quando os museólogos caem na folia, aproximações entre a museologia e o carnaval, né? E a gente vai ter o prazer de estar com a Ingrid Cardoso, né, museóloga do Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e o Rafael Muniz de Moura, museólogo do Museu Vitor Meirelles, do IBRAM, né? Pessoas que eu tenho muito prazer de estar com hoje nesse encontro, por principalmente a gente ter estudado, né, ser contemporâneos, apesar não sermos da mesma turma, no curso de graduação em museologia, né? Então, essa conversa gira em torno das possibilidades de cruzamentos teórico e prático entre museologia e o carnaval no Brasil, considerando os recentes debates proporcionados pelo grupo de museólogos carnavalescos, no qual eles fazem parte, né, e desenvolvem, e outros horizontes de experiências, de atuação e de pesquisa a partir dos caminhos abertos por Clóvis Bornai, reconhecido museólogo do Museu Histórico Nacional, concorrendo à honra nos concursos de fantasia, de gala e carnavalescos. Alçamos o nome de outros profissionais museólogos, pesquisadores ou atuantes no carnaval, de modo a abordar alguns desfiles da escola de samba, exposições e museus e distintos processos de musealização dessa tão rica cultura. E é muito legal porque é um caminho, né, em que muitos museólogos vão travando, né, de entrar nesse universo do carnaval, né, carnavalesco, tanto como profissionais, né, trabalhando no carnaval, né, construindo, botando carnaval, né, seja na rua, seja na Marquês de Sapucaí, né, ou os que se dedicam a pesquisar o carnaval, né. E como a gente sempre tem essa tradição de começar nossos encontros com alguma leitura, algum texto, hoje eu trago uma breve leitura sobre o livro A Flecha no Tempo, né, do Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino, né, autores já conhecidos, e o capítulo chamado Terreirizando a Escola, né. Então, peço licença para iniciar a leitura, não vou ler todo, vou começar já de uma parte dele, né. Educação é invencionice, viração de mundo, traquinagem de Exu, praticada nas barras do tempo. É efeito gerado por aqueles que pulsam e reivindicam uma maneira de pensar e construir suas vidas nas tentativas de comunicar e tecer as mais diferentes possibilidades de ser. Assim, se educa brincando na rua, virando bicho, rabiscando paredes, sentindo dor, vontade e alegria. Se educa na festa, no barulho, na diferença. Para os mais variados fins, porém, nem tudo que se pinta como educação pode ser garantido como algo comprometido com a luta por justiça cognitiva e social. Desta maneira, para que a prosa se alongue, é fundamental pontuarmos os pressupostos desse fenômeno que existe sobre a formação dos seres e aquilidos como o sopro de Exu. Educação, nesta perspectiva, implica garantir as potencialidades de vidas em diversidade e imanência. Assim é seu pressuposto a disponibilidade e a responsabilidade com a diferença. Desta forma, como ficariam aquelas práticas chamadas de educação, que são contrárias à diversidade e ao diálogo e são inimigas da imprevisibilidade e da criatividade, pois não obcecados pela certeza e pelo controle, formas que se lançam como respostas não responsáveis, ansiosas por totalidade e pela normatividade. Elas julgam-se superiores, anulam outras possibilidades e miram o mundo sob a égide do desencanto. A educação, como fenômeno humano, é sempre um ato político, como lançaria o caboclo sertanejo, patrono da educação brasileira. Nesse sentido, é reivindicada e praticada
para formar os seres a partir das expectativas da sociedade. É uma contradição, todavia, chamar de educação os sistemas ideológicos e suas práticas políticas, de linguagem e sociabilidade, que formam os seres para a desumanidade e para o cultivo da escassez no mundo. Práticas e repertórios de formação de pessoas e mentalidades, calçadas no racismo e nas pretensões de dominação, devem ser revisadas e devidamente tratadas. Assim, a tarefa nos cabe é cismar e nos ater à capacidade de crítica, uma vez que somos condicionados pelo paradigma do ensino e não da aprendizagem. Aprender como parte de uma ética implica a relação responsável e saudável com as diferenças, com as diferentes formas de ser e saber. A aprendizagem, como tessitura de uma educação horizontal, comprometida e vital, implica a ética com diversidade de experiência e conhecimento, enredados nas práticas sociais. Implica uma noção de humanidade integrada à da natureza. Implica compromisso com a preservação da vida e toda a sua amplitude. O mundo que nos foi ensinado há pouco, mais de 5 séculos, produziu a humanidade de uns detrimentos da desumanização de milhões de seres. Assim, inventou-se o outro, raça, racismo, o indígena, o ser etnocentrado, o não branco, não europeu, desalmado, selvagem, peça, escravo. Nessa perspectiva, não basta matar, escravizar e humilhar. Seu colonialismo opera, em suma, numa lógica de terror e de produção de escassez. É preciso ir além, é preciso aniquilar. É exatamente por isso que o sofisticado sistema de dominação da era moderna caça a linguagem, a captura, aprisiona, investe no esquecimento e destrói. Em outras palavras, o assassinato sistemático dos seres, saberes e linguagem. O colonialismo é um projeto de morte. Nesse sistema, mata-se de muitas formas: o esquecimento, a escassez de experiências, o monorracionalismo, o monologismo, o enquadramento em uma única possibilidade de ser, a interdição de saberes ancestrais, o desarranjo das memórias, a vigilância sobre a comunicação, o desmantelamento cognitivo e o encerramento dos corpos são formas de morte. Somos ensinados a viver em um modelo de mundo que descredibiliza e inviabiliza a diversidade. Esta toada de subjetivação, de referências dominantes, faz com que nem mesmo percebamos que pode vir a ser diferente, o que pode vir a ser diferente. A violência colonial opera não somente nos limites concretos do biológico da existência, mas nos limites sensíveis na linguagem, aquela que é uma possibilidade de invenção de outras existências. Por isso, é, ao longo de mais de 5 séculos, catequiza-se, escolariza-se, ensina-se um modelo de existência, conhecimento e realidade fundamentado em uma narrativa totalitária que dissimula os crimes. Nesse sentido, o ensino que nos foi legado não garante a aprendizagem de formas que rompam com as injustiças produzidas pelo mesmo. A tarefa que nos cabe é a de aprender para além do paradigma dominante. Em outras palavras, aprender outras possibilidades para desaprender aquilo que nos foi ensinado como uma única forma. E não terminando, deixando para vocês, né, terminarem de ler esse trecho do Simas com Rufino, né, eu trago, então, primeiro a ideia dos malandros, né, que é uma mítica, é um dos encantados ligados ao carnaval, principalmente ao carnaval carioca, né, a identidade da cidade carioca, né, e trago essa reflexão para a gente pensar nos lugares de ensino, de aprendizagem, mas principalmente lugares de resistência. E entender que o carnaval, os terreiros, né, as rodas de capoeira, de jongo, né, são espaços de resistência, né, e que nos trazem muito
do que nos foi tentado ser tomado, né, e que nos foi jogado, nos foi pressionado ao esquecimento. Então, exalta assim a importância de museólogos, né, que trabalham no contexto do patrimônio, né, do fratrimônio, como a gente também vem defendendo aqui no Museu Surrupira, né, e principalmente da memória, né, porque esse é um contraposto da memória que foi forçada, e foi colocada na lembrança, né? O carnaval normalmente tem esse papel também de trazer as memórias que foram forçadas e destinadas ao esquecimento. Então, assim, eu passo a palavra para a Ingrid e para o Rafael, agradecendo muito o convite, né, de estarem aqui conosco nessa noite do Museu Surrupira. Vamos lá. Diogo, muito obrigado pelo convite que você fez para mim e para a Ingrid pessoalmente, mas em especial para o grupo, né, de museólogos carnavalescos. É um grupo que a gente tem tocado desde o ano passado, a partir do desespero da pandemia, né, de não poder viver o carnaval e viver os museus localmente, dentro das quadras, dentro das escolas de samba. Esse grupo ele começou há quantos anos, Ingrid? Um papo entre a gente mesmo e outros colegas. Desde 2014. Por aí, um grupo de WhatsApp inicialmente foi criado e a gente vinha conversando e criticando as escolas de samba que faziam besteira, e torcendo para a nossa, e falando mal da do colega, aquele grupo que ama carnaval e que é bem folião e que combina de ir para blocos de rua juntos. Eu aqui, né, de Florianópolis, à distância, outros colegas que participam do grupo também de Portugal e de outras regiões do Brasil. A Moana, inclusive, saiu do grupo, né, faz um tempinho. Mas a gente sempre vinha conversando ali pelo grupo, ia se aproximando e começando a discutir possibilidades de relação entre o que é o trabalho do museólogo, o que é uma perspectiva, né, de olhar também da museologia, com o carnaval e para esse mundo do carnaval. Mais em especial das escolas de samba, que é um pouco mais a nossa praia, né, Ingrid? E aí esse grupo surgiu assim, surgiu do bate-papo. Eu acho que a maior parte das coisas no carnaval surge mesmo da integração, das relações sociais que são colocadas, né? E que bom que a gente surgiu também do nível pessoal, de aproximação, que aí cria um pouco mais de identidade, de prazer e de gosto para iniciando pesquisas, iniciando levantamentos bibliográficos sobre essas possíveis relações, né, entre a museologia e o carnaval. A nossa apresentação ela vai se basear, então, mesmo em levantamento incipiente ainda, né, sobre essa relação, explorando determinados ambientes em que são colocadas essas questões, ou em que a gente mesmo sugere que possa ser explorado no futuro, com novas pesquisas, com nova atuação profissional de museólogos dentro do carnaval. Como o Diogo sugeriu numa conversa com a gente, né, quando fez o convite, para a gente falar um pouco sobre a atuação profissional do museólogo no meio do carnaval, a gente vai trazer bastante aqui o nome de alguns colegas museólogos, conhecidos ou não, que participam ou não do grupo dos museólogos carnavalescos, para evidenciar o quanto a nossa profissão também atua ou pesquisa no mundo do carnaval. Bem, o objetivo do grupo Museólogos Carnavalescos é justamente discutir essas relações e de criar, promover debates, rodas de conversas, lives, né? E diferentes formatos que a gente está começando a pensar agora com essa nossa primeira apresentação, é a primeira vez que a gente expõe e conta a nossa pequenininha trajetória de um ano, né, de trabalho. A gente realizou 9 lives até agora, 2 delas foi sobre o Clóvis Bornai, de quem eu vou falar um pouquinho, bem resumidamente daqui a pouco, com o Tony Boita, o Mauro Quintais, a Ana Esternatti, com o João Gustavo Melo e o Mário Chagas, que tem uma relação de pesquisa e até próxima, né, com o Clóvis Bornai em todas as suas dimensões.
A gente conversou na primeira live sobre o desfile da Imperatriz 2018, que é sobre o bicentenário do Museu Nacional, né? Um desfile que antecedeu aí, deu uma alegria enorme para quem trabalha no museu, para quem trabalhou no museu como eu, como a Fátima, que foi minha orientadora de estágio, inclusive lá no setor de etnografia, que está aqui na live com a gente, porque alguns meses depois o museu pega fogo, né? Então foi aquele último carnaval de muita alegria de se comemorar o museu, essa instituição maravilhosa que está se recuperando, né? E que não morreu, de fato. E aí a gente conseguiu conversar já na terceira live, numa parceria com o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, sobre os bastidores de criação de um desfile de escola de samba, justamente com o Carnavalesco da Mangueira. Fica aqui a homenagem ao colega Marcos, que é mangueirense, assim como eu, e a outros colegas são mangueirenses também, com o Leandro Vieira, que é um dos mais badalados carnavalescos da atualidade, né? A gente vai falar um pouquinho da comissão de frente do desfile de 2019. Depois a gente discutiu memória sendo criada em termos de registros virtuais na internet, com o Fábio Pavão, da Portela, com o Rony Potolsky, da Sociedade do Carnaval de São Paulo. Falamos do Carnaval de Rua, sobre o efêmero que há, né, nessa tradição de Carnaval de Rua, com a Mariana Várzea e a Rita Fernandes. Enfim, uma outra série de lives, como o desfile da Tijuca de 2008 sobre coleções, a gente vai passar sobre ele também, e um bloco de memórias dos carnavais de Florianópolis, convidando dois pesquisadores, inicialmente para discutir histórias das escolas de samba de Florianópolis, e depois dos blocos de rua, com representantes de 5, 6 blocos diferentes, né? Essa é a nossa trajetória, assim, de bate-papo, que a gente indica para que vocês conheçam lá no nosso canal do YouTube, só digitar Museólogos Carnavais que vai estar tudo organizado por lá, e que participem também das nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A gente está sempre replicando notícias de carnaval e está sugerindo novos temas para discussão no futuro em novas lives. Bem, é a partir dessa experiência e desse levantamento bibliográfico e da relação de colegas mesmo de trabalho com esses museólogos que a gente conhece do meio do carnaval, que a gente estruturou essa nossa fala aqui, né? A gente vai passar por temas como Clóvis Bornai, né, que é o patrono do grupo, que é o principal museólogo carnavalesco da história no Brasil. O segundo maior, que é o primeiro herdeiro do Bornai, que é o Amarildo de Mello, carnavalesco. A Ingrid teve o prazer de trabalhar com ele faz parte do nosso grupo. No início ele é bem ativo, depois saiu um pouquinho. A Ingrid vai conversar um pouquinho com vocês sobre ele. A gente vai falar sobre os desfiles de escolas de samba compreendidos como exposições museológicas, os bastidores de produção de desfile, a relação com o Museu Atelier, alguns desfiles em que museus e coleções em que museus e coleções aparecem nos desfiles, né? Como o da Tijuca 2008, Imperatriz 2018, Porto da Pedra 2002, Tucuruvi em São Paulo 2018, Mangueira e Vila Isabel 2019. Esses foram os principais que a gente selecionou. Alguns museus que existem do carnaval e do samba e acervos existentes que a gente pôde identificar a partir de estudos, né? Os processos de patrimonialização do samba e ainda, para finalizar, exposições realizadas em museus sobre a cultura do carnaval. Parece muita coisa e é de fato, mas a ideia é da gente fazer um bate-papo rápido e panorâmico sobre essas questões, né? Bem, eu vou começar aqui a minha apresentação e passando os slides. Eu acho que está todo mundo vendo bem aí, né? Só confirme, por favor. Está tudo certo? Então, vamos lá. Tá sim. A login do nosso grupo, né? A gente tem alguns convites que foram lançados dos nossos encontros, foram 9 no total, né? E aqui está o Clóvis Bornai, o museólogo carnavalesco mais famoso e mais importante, como museólogo, como carnavalesco, como figurinista de alta costura, hors concours, né, nos desfiles de Baile Fantasia do Rio de Janeiro, referência para a comunidade gay, inclusive, entre as décadas de 80 e 70, 80 e 90,
atuantes programas de entretenimento na TV, era uma personalidade do Brasil, né? Talvez o museólogo mais conhecido da nossa história. Ele foi museólogo no Museu Histórico Nacional durante a carreira inteira, um pesquisador e muito conhecedor do acervo do Museu Histórico, né? Um relatório de atividades de 1964 que ele escreve e publica está publicado nos anais do Museu Histórico, aparece lá um pouco das suas funções daquele período, né, da década de 60. Atendimento a pesquisadores, a diferentes lideranças, era ele que fazia esse papel de recepção no museu e para pesquisa também, para visitação. Ficou responsável por diferentes salas e coleções, como curadoria e organização mesmo, né, discográfica das salas. E mais para frente, depois de alcançar um certo domínio já em conhecimento na museologia, foi consultor, por exemplo, na criação do Museu Folclórico, fez parte da comissão do Museu Folclórico no Rio de Janeiro, ali junto do Palácio do Catete, né? E entre outras ações que é possível conhecer a partir da pesquisa que o Ivan Coelho de Sá, o professor Ivan, toca, né, no núcleo de pesquisa da história da museologia lá na Unirio, né? Foi feito, inclusive, um documentário que se chama Entre o Museu e a Fantasia, está disponível no YouTube, que todos podem ver também, conhecer um pouco mais, desde a família dele, anterior a ele, os avós, os pais, e como ele chega de Nova Friburgo para o Rio de Janeiro, ganha seu primeiro concurso de fantasia aos 13 anos, roubando a carteirinha do clube Fluminense, e ele, com 13 anos, ele rouba a carteirinha de sócio do irmão, vai até com uma fantasia até o clube, participa do desfile e ganha o desfile sem estar inscrito e tudo mais. Então, o prêmio é devolvido, rola, uma confusão muito gostosa de saber, assim, tá no sangue, assim, né, o carnaval e a jocosidade, a brincadeira, a galhofa, que ele não confundia com o trabalho sério, profissional no Museu Histórico Nacional. Ou talvez não, né? Ou talvez confundia, sim, até porque os limites não eram tão rígidos entre uma coisa e outra. Ele escreveu nos anais do Museu Histórico Nacional 3 grandes artigos sobre o José de Alencar, sobre o Vitor Meirelles, pintor do século XIX, que dá nome ao museu, onde eu trabalho, aqui em Florianópolis, né? E o Estácio de Sá, comemorando o aniversário da cidade do Rio de Janeiro, em que ele desenvolve uma fantasia sobre o Estácio de Sá, que é uma das suas mais conhecidas fantasias, e inclusive o Glauber Rocha, em 67, convida ele para fazer parte da cena final do filme Terra em Trânsito. Ele ganhou vários desfiles de fantasia no Teatro Municipal e muitos outros disso, até que ele idealizou o baile do Teatro Municipal e foi talvez o mais importante concorrente, né, nos bailes de fantasia do Rio de Janeiro naquele período. A exposição que o Mário Chagas organizou no Museu da República, 2018, se eu não me engano, traz um pouco dessa trajetória entre o Clóvis Bornai museólogo e o Clóvis Bornai carnavalesco e expoente, né, desse mundo da fantasia, desse mundo dos bailes. A Ingrid vai contar um pouquinho mais, eu acho que você trouxe imagens, né, Ingrid, sobre essa exposição. E como carnavalesco, especificamente, ele ganha um título na década de 70, em 1970, pela Portela. Aí a Ingrid fica muito feliz, e eu fico muito triste, porque ele devia ter ganho esse título pela Mangueira, mas ele faz um enredo Lendas e Mistérios da Amazônia, que é um samba, é um desfile antológico que marcou aquela geração, né? Mas ele trabalhou também no Salgueiro, na Viradouro, no Rio de Lucas, e fez outros desfiles também, de cunho bastante intelectual, que teve até alguma resistência, principalmente no Salgueiro, quando ele assumiu num ano, interrompendo ali a atuação dos grandes carnavalistas de Salgueiro naquela virada do Salgueiro da década de 60. O Clóvis costurava as suas fantasias dentro do Museu Histórico Nacional. Assim. Tem histórias de que ele chegou no próprio pátio dos Canhões do museu a construir uma alegoria inteira lá com o carnaval dele. Ele fez ainda no Museu da República
uma representação viva, com pessoas, alegórica e com cortejo da pintura Primeira Missa no Brasil, no Vitor Meirelles. Assim, a mistura da cultura do carnaval, da carnavalização, da folia mesmo, com o mundo dos museus, né? Há quem critique, há quem goste, e há muita discussão para ser estabelecida sobre o seu papel entre esses diferentes mundos, né? O jornalista João Perigo escreve um livro que está disponível para compra, o PDF na internet, mas eu tenho, que eu posso disponibilizar para todos, sobre o olhar carnavalesco dele, conta sobre os diferentes enredos, sobre o samba, sobre como foram os desfiles que ele assinou, né? Se chama Entre o Asfalto e a Passarela. E ainda Maurício Pinto e Tiago Barcelos Soliva escrevem alguns artigos sobre o Clóvis Bornai como liderança gay. Primeiro, o Maurício Pinto fala sobre o futebol brasileiro e o mundo gay no futebol brasileiro. O Bornai, ele cria uma marchinha chamada Flag Gay, uma música que embala a torcida Flag Gay. Ele era fluminense, mas ele vai para o Flamengo para criar essa torcida, sofre muito preconceito no período, e é abordado nesse trabalho do Maurício Pinto essa confusão toda, inclusive com a diretoria do Flamengo, com as outras organizadas do Flamengo e tudo mais. E o Tiago Soliva escreve sobre o Bornai, Denner e Clodovil na TV brasileira durante a ditadura militar, falando sobre essa tal cruzada moral contra os trejeitos e as faceirices, né, gays do homem gay na televisão. Então, é muito bacana você ter contato com essa produção. Já tem muita coisa escrita sobre o Clóvis Bornai e ainda muita coisa para se pesquisar sobre esse grande museólogo, né, no Brasil. Há um acervo relacionado ao Clóvis Bornai com a família, principalmente de fotografias, né, históricas dele, e as suas duas filhas mantêm sempre ativas uma rede social em sua homenagem, né, no Instagram, no Facebook. Eu sei que no Museu da Cidade do Rio de Janeiro tem fantasias do Clóvis Bornai. Claro, tem uma documentação, uma memória de trabalho dele no Museu Histórico Nacional. E no núcleo de memória da Museologia na Unirio, que já foi levantada pelo Ivan, professor Ivan. Ainda nas escolas de samba há registro, né, dos seus carnavais, e muitas imagens, matérias, vídeos, nas revistas que cobriam os bailes de fantasia e nos canais que transmitiam os desfiles e os programas de televisão em que ele participou. Então, um plano geral sobre a vida profissional e folheando do nosso grande Clóvis Bornai, que é o patrono do nosso grupo. Tem mais imagens, eu vou falando, eu vou esquecendo de passar. Mas aí vocês podem ver enormes fantasias super ricas e maravilhosas. Ele aí na capa de um cruzeiro. Duas outras imagens dele. Aí o encarte do álbum, que tem a marchinha Flag Gay. Ele aqui já mais museólogo, sério, né? E ele na TV fazendo, durante um episódio, foi convidado para fazer o seu peru. Tem um episódio incrível, tem também vídeo no YouTube, se vocês quiserem ver. E esse é o Amarildo de Mello. Ingrid, está contigo. Bom, me representando, eu sou Ingrid, sou museóloga no Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sou professora de História e tenho um curso técnico que aqui no Rio de Janeiro tinha, de nível superior, que é de gestão em carnaval. Eu cheguei a cursar esse curso, ele durou bem pouco tempo, somente 4 turmas, eu fui logo da terceira, e o Rio de Janeiro é uma cidade que transpira, né, que vive muito do desfile das escolas de samba. Claro que tem uns blocos também, mas assim, o desfile é um dos maiores produtos turísticos da cidade. Então, a gente chegou numa época aqui que tinha um curso superior disso, mas a gente sabe que boa parte da formação dos carnavalescos nem é por curso técnico, geralmente é Belas Artes.
Bom, esse daí é o Amarildo. O Amarildo, ele foi carnavalesco da Portela entre 2005 e 2007. Eu tive oportunidade... Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou com um retornozinho meio estranho. Então, Ele sim, foi Beleza, é porque um dos meus fones parou aqui. Ele foi carnavalesco da Portela entre 2005 e 2007. Eu desfilei a primeira vez que eu desfilei na vida foi em 2005, que foi justamente um carnaval que ele fez. Não vou nem lembrar desse carnaval. Em 2007, eu já tinha desfilado 2 vezes, já tinha desfilado em grupos de acesso e tal. Eu falei assim, pô, o carnavalesco da Portela é um museólogo, e o cara sempre encheu a boca para falar disso. Falei, sabe uma coisa? Chamei um amigo meu que também é museólogo e desfilava comigo. Falei, vamos pedir para conhecer, vamos pedir para trabalhar com isso, voluntário mesmo, tal, porque a gente tem nosso estágio e tal. E o Amarildo abriu as portas do Barracão da Portela para a gente conhecer esses bastidores do carnaval. O Amarildo, atualmente, ele está em São Paulo. Deixa eu só dar um confere na escola que ele está. Ele está na Leandro de Itaquera. E aqui no Rio de Janeiro ele está fazendo a Sereno de Campo Grande, que é no grupo de acesso, e a Flamanguaça, que também é uma escola de samba ligada a time de futebol. E aí, quando foi em 2007, a outra foto dele, a gente pediu para fazer esse estágio, o Amarildo prontamente abriu o barracão. Eu já desconfiava de como seria o processo de construção do carnaval. Pesquisa, realização artística, desenvolvimento e tal. A gente não tinha noção da dimensão que aquilo era. E em 2007, a Cidade do Samba, que é a oficina de criação do carnaval, vou falar daqui a pouco dela, do carnaval, do desfile das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, ela é muito grande, ela é um paraíso, assim, ela afronta quem conhece de primeira. A gente não tem ideia que aquilo é tão grande e que como aquela construção toda envolve tanta gente. E aí a gente chegou num finalzinho de carnaval, início de outro, mas aí com mudança de gestão a gente não pegou muita coisa. E a gente viu todo o carnaval de 2007 da Portela sair. A gente pegou aquele finalzinho de ano, início do carnaval e um pouquinho do pós-carnaval. E eu não sei como é que está a ordem dos slides, porque o meu aqui deu um bug. Qual que é o próximo, depois do Amarildo? A Cidade do Samba. Essa Cidade do Samba, ela é uma construção do ex-prefeito do Rio de Janeiro, o César Maia, e ela só funciona para as escolas do Grupo Especial atualmente. Existe um projeto que nunca saiu do papel, bem próximo dessa Cidade do Samba, de fazer uma por acesso. Ela fica no centro do Rio de Janeiro, numa localização geográfica que fica a uma rua do Sambódromo. Então, e ali já abrigava antigamente os barracões das escolas de samba. Então, ali é uma região portuária bem tradicional nessas oficinas. A Cidade do Samba foi projetada com um potencial turístico grande, que infelizmente não funciona hoje. Parou de funcionar muito antes da pandemia. Existia um projeto de transferir o Museu do Carnaval Carioca, que funcionava também na Apoteose para lá, para um desses barracões, que ficaria sob administração privada. E essas passarelas em verde, essas passarelas superiores, elas funcionavam logo no início. Eu cheguei a pegar a Cidade do Samba com um serviço de pagamento a R$5 a entrada, e a gente podia subir uma escada e andava por essas passarelas superiores e conhecia os barracões vendo de cima para baixo. Aí o que aconteceu? Problema de gestão, fecharam essas passarelas, porque também acho que não tem muita segurança, e fecharam também visualmente os barracões. Tanto que quem conhece a Cidade do Samba hoje sabe que só tem um macete para você conseguir ver as alegorias quando você quer dar aquele spoilerzinho pré-carnaval, que aí à noite, porque aí à noite está numa contraluz, você consegue ver o que está dentro.
durante o dia só por fresta de porta, porque praticamente todas as escolas telaram os barracões, essas portas de ferro. Mas é um lugar bem agradável, eu sou suspeita para falar, porque eu vou todo ano, a entrada hoje em dia é gratuita, é aberta e tal, fechou por conta da pandemia, mas vai estar reabrindo em breve. E as escolas também fazem os ensaios técnicos dela, ensaio técnico de segmento. Algumas alas, comissão de frente e tal, eles fazem, são pistas bem largas, tem bastante espaço para todas as escolas. Acho que o próximo slide também é sobre isso, né? Esse daí é um barracão do Salgueiro, o que está de vermelho é um operário de barracão, um aderecista, e o que está de preto é o Alex, que era carnavalesco da escola. E essa daí já é a parte superior do barracão, onde funciona toda a administração e os ateliês de fantasia e adereços. Essa daí já é uma visão superior interna do barracão, que a altura desses barracões permite com que as escolas praticamente saiam da cidade do samba com as alegorias completamente montadas. Ela tem eu não sei, não fiz o rascunho de quanto tem de altura, mas ela tem um sistema bem moderno de guincho, de içagem, porque acima desse piso, desse patamar, ainda tem outro, uma região, como é que eu dizer, uma espécie de platô onde são confeccionadas outras partes de alegorias, porque as alegorias, para quem não conhece, são formadas em blocos. A próxima já é o desfile da Unidos da Tijuca, né? Então, tivemos um desfile da Unidos da Tijuca, esse daí é o carro das coleções, esse desfile é de 2008. Deixa eu pegar o nome direitinho do enredo, Oi, Jesus! É o nome do título do enredo, Jesus, está aqui. Vou juntando o que eu quiser, minha mania vale ouro, sou Tijuca e trago a arte, colecionando meu tesouro. É um desfile bem museológico, desfile que acho que todo museólogo curtiu, que era um desfile sobre coleções. Como é que a gente ia imaginar um desfile sobre coleções? Começava com Clóvis Bornai também, e tinha coleções de pinguim, coleções de jornais, coleções de ursinhos. Esse é o carro das bonecas, coleções de bonecas. E, os pinguins, maravilhosos. Eu não vi esse desfile ao vivo. Em 2008, eu não assisti o grupo especial. Mas eu tenho a impressão que esse desfile ao vivo deve ter sido muito bonito, porque pela transmissão da televisão, que é limitada, a gente já achou sensacional. Muito lindo esse carro dos pinguins. Olha o Clóvis aí, uma fantasia de algum destaque, que na mão tem o Clóvis Bornai, que aqui no Rio de Janeiro, como o Rafa falou, ele é uma referência muito grande enquanto carnavalesco. Na década de 80, eu lembro muito vagamente, quando se falava dos desfiles do Copacabana Palace, falava-se sempre do Clóvis Bornai ser ao concurso, porque ele era o grande campeão. E até mesmo dentro da museologia, ele, quando fala em carnaval, ele é uma referência. Passou um barulho aqui. Antes de continuar na apresentação, tem uma coisa que eu esqueci de falar do Amarildo. O Amarildo, ele é museólogo, mas ele nunca atuou em museus. Ele sempre foi carnavalesco. Ele começou na década de 90, antes até da formação dele em museologia. Quando ele foi carnavalesco numa escola, no grupo de acesso aqui no Rio, na Boi da Ilha, ele foi campeão. Ele foi, acho que 2 ou 3 vezes seguidas, ele foi campeão. Então, ele despontou na carreira de carnavalesco.
e ele estava recém-formado. Mas ele nunca, apesar de nunca ter atuado em museus, a formação dele em museologia, e é uma coisa que ele fala com muito orgulho e muita segurança, foi fundamental para a construção dele enquanto profissional de carnaval. Muita gente acha que para ser carnavalesco você tem que desenhar tudo, você tem que fazer tudo, você tem que saber de tudo. A função do carnavalesco, majoritariamente, é ter conhecimento de como você vai comunicar aquele tema que ou você ou a escola escolheu para apresentar. E essa comunicação ela tem que ser tanto escrita quanto visual. Só que você não precisa desenhar tudo. Existe um corpo técnico dentro das escolas, que é de desenhistas, projetistas e tal. E o Amarildo sempre falou isso. Foi fundamental na formação dele o conhecimento e o olhar museológico que a museologia construiu nele para ele seguir o caminho que ele seguiu. Ele foi campeão várias vezes do Carnaval Carioca, foi campeão em equipe, na equipe campeã da Beija-Flor na década de 90, e alternou trabalhos entre Rio e São Paulo e até em Parintins. E eu não queria deixar de falar isso. E outra coisa, ainda voltando um pouco na fala do Rafa sobre museólogos carnavalescos, porque senão eu vou esquecer de falar no final, o nosso grupo ele é aberto a qualquer profissional que queira falar de carnaval, não precisa nem ser só das escolas de samba do Rio de Janeiro, a gente não se limita a isso. A gente já falou de bloco, a gente quer receber gente que queira falar nas suas monografias, que queira ajuda com algum trabalho, que queira divulgar uma palestra também. O Museólogos Carnavalescos ele não é restrito a museólogos. Ele é um grupo de pessoas que deseja falar de carnaval, puxando sempre sobre a ótica da museologia. Patrimônio cultural, artístico, enfim. É um grupo aberto a qualquer profissional e, como o Rafa já disse, veio daquelas resenhas que a gente fazia na internet. Eu, particularmente, eu assisto quase todos os desfiles do Grupo Especial diretamente na Sapucaí, Especial e Acesso. O Acesso, então, eu acho que eu estou desde 2008, porque eu não deixo de assistir nenhum. E como a gente ficava muito no Face comentando, aquilo era um pouco incômodo, quando surgiu o WhatsApp, que a gente aderiu a essa plataforma, a gente foi para o WhatsApp. Vamos montar aquele grupo de colegas que queiram comentar o desfile, quem está vendo pela televisão e tal. E sempre fica naquela, poxa, fulano, professor, falaria isso, e eu acho que Regina Brigani vai gostar desse desfile, dessa fantasia e tal. A gente comentava muito, muito nesse sentido, até virar os museólogos carnavalescos, que não foi um sonho de um grupo, vamos dizer assim, mas ele foi a necessidade da gente. A gente estava falando tanta coisa legal, a gente estava tendo tantas resenhas legais, então vamos tirar do papel, vamos fazer a construção disso de uma página onde a gente possa somar a nossa galera e aproximar mais esses debates sobre carnaval. Para não me estender mais, vamos passar ao próximo slide. Museu Nacional, que foi da Imperatriz 2018. Há uma lavada com esse desfile. Eu acho que toda a comunidade museológica ficou imensamente feliz quando surgiu a possibilidade da gente ver esse carnaval na avenida. Eu não acompanhei muito a criação desse carnaval, nem tanto quanto eu gostaria, mas eu estava com o Rafael na arquibancada assistindo esse desfile. Eu não sei se a gente chegou nessa foto no final, acho que não é essa. Mas a gente estava lá no setor 3 assistindo esse desfile ao vivo. Eu fui a bastantes ensaios. Fachada do Museu Nacional. Caramba, como é que a gente podia imaginar que isso ia ser destruído? Uma coisa muito curiosa nesse desfile é que tinha uma coroa para subir nesse carro e não subiu. A Imperatriz ficou, acho que na 5ª posição, Rafa. Acho que foi 5ª, né? Não ficou numa posição muito ruim nesse desfile, mas a Imperatriz teve alguns problemas técnicos muito visíveis. Mas o desfile foi surpreendentemente lindo.
O Caê teve com a gente numa das lives, foi logo uma das primeiras lives do Museólogos Carnavalescos. O Caê já foi carnavalesco da Portela. Eu adoro o trabalho dele, sou suspeitíssima para falar, porque eu sou fã. Eu acho que antes desse desfile da Imperatriz sobre o Museu Nacional, ele fez o melhor desfile que representando a África que a Sapucaí recebeu. Então, eu sou muito fã do trabalho artístico do Caê com desenvolvimento. Esse enredo, ele inicialmente foi projeto de um funcionário do Museu Nacional que trabalhava no Departamento Cultural da Imperatriz e que levou essa proposta para o Caê, a própria escola abraçou e o Caê fez a construção desse carnaval. Esse abre-alas, que teve um problema técnico da coroa, que é o símbolo da escola de samba, não ter subido, mas o desfile todo foi magistral. E 200 anos do Museu Nacional, a gente ficou grato e feliz de ver isso passar na avenida. O samba enredo era ótimo, todo o desfile foi de uma correção, assim, de uma veracidade dentro dos aspectos museológicos que a gente não tem defeito para traçar nesse desfile. Qual é a próxima foto? São exposições sobre carnaval. Essa, Ingrid, é aquela imagem que eu botei errado na apresentação. Você fala depois, estava junto com as outras lá e eu acabei confundindo. Tá, pode falar essa. E já vem o desfile do Curuvi. Agora são os seus. Eu estava aqui porque eu não me lembrava do Museu Nacional de volta no desfile das campeãs. E o Caê Rodrigues é aquele carnavalesco papa de desfile das campeãs, né? Nunca foi campeão, de fato, mas sempre está ali em quarto, quinto, sexto, pegando o desfile e voltando no sábado das campeãs. Mas eu não lembrava esse desfile no desfile das campeãs, e justamente ele ficou em oitavo. Oitavo, eu achei que fosse quinto. Ficou bem por pouco. Mas foi por conta de alguns problemas técnicos, né? Claro que a falta de dinheiro desse ano impactou bastante, alguns problemas de barracão, os carros vieram com uma montagem final, né, que gerou alguns problemas, mas não diminuiu nada a beleza desse desfile, né? A concepção inteira, desde o abre-alas até o final, foi impecável. É bem diferente, Ingrid, desse desfile do Curuvi, né? Eu acho que eu tenho essa imagem, sim, de um dos carros, enfim, uma imagem ruim que eu peguei na internet, são poucas imagens que tem desse desfile, mas vale a pena ver, apesar de ser um desfile terrível, assim. Nesse ano do Curuvi incêndio, né, no final de 2017, eu acho que já no início de 2018, reconstruiu o carnaval, assim, imediatamente, né, com poucos dias para o desfile, mas mesmo assim o desfile que foi para a avenida foi ruim em termos de concepção mesmo, em termos de enredo. Uma noite no museu era a ideia para se contar a história inteira dos museus no mundo e no Brasil. É bem difícil, né? Muita coisa para um desfile só. A comissão de frente era uma plataforma bem feia, eu lembro, com alguns personagens históricos e celebridades do mundo pop, que se congelavam em poses diferentes para representar um museu de cera, Madame Tussauds e tal. E aí, enfim, as baianas vieram de musas, a bateria veio de Deus Apolo, enfim, foi uma pesquisa meio de Wikipédia que o carnavalesco fez. Talvez a Wikipédia seja até um pouquinho melhor em termos de história dos museus do que ele trouxe nesse desfile, né? Foi um show de erros completo. Os comentários da transmissão são inacreditáveis, assim, prestem atenção quando vocês virem esse desfile. O Chico Pinheiro, ele diz que o primeiro museu do mundo teria sido o Mega Museu Egípcio de Turim, inaugurado em 1842. E o primeiro museu do Brasil teria sido inaugurado em Pernambuco, em 1862, sendo o Museu do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco. Sim, o Museu Nacional que a gente viu no desfile anterior é de décadas anteriores, né? Então, é muito complicado. O desfile terrível com a transmissão pior ainda. Eu tenho um setor inteiro mais para frente no desfile que são de museus inusitados. Museu do Ocultismo, Museu da Morte, Museu do OVNI,
o Museu da Magia, coisas que, enfim, não combinam em nada quando se quer contar uma história dos museus de verdade, né? Mas o que é legal notar, assim, como está nesse carro, como está em outros carros, e que estava no abre-alas do desfile da Imperatriz de 2018 sobre o Museu Nacional, é que a fachada dos prédios históricos em que tem os museus lá, os principais museus do Brasil, elas são replicadas, com réplicas mesmo, né, de maquetes ampliadas nesse tamanho, de carros alegóricos, para os desfiles. A última alegoria desse desfile é uma maquete do Museu Paulista, que traz o símbolo maior da Tucuruvi, que é um gafanhoto e tudo mais. É até um carro visualmente bonito e que traz essa identificação direta, né, da fachada, da arquitetura do museu. No desfile da Mangueira de 2007, que narra uma história meio oficialesca, assim, da língua portuguesa, a última alegoria também é uma réplica da Estação da Luz, onde está instalado o Museu da Língua Portuguesa, né, de São Paulo. O museu, na sua relação entre poder e memória, que a gente conhece de toda a repercussão teórica relacionada à Grécia Antiga, das musas, né? Serve para o enredo da Mangueira nesse desfile como um crivo, como uma insígnia final do desfile, como uma institucionalização de um discurso colonial sobre a língua portuguesa, considerada como um presente divino, um maravilhoso legado lusitano ao Brasil. Está aqui uma pequena referência que dá para fazer, Diogo, com o texto que você leu do Simas e do Rufino. Da mesma forma, o desfile do Porto da Pedra, aqui está uma imagem da alegoria do Museu da Língua Portuguesa, né, no desfile da Mangueira de 2007, e o desfile do Porto da Pedra, de 2002, que fala sobre a cidade de Petrópolis. A ideia era contar a história de que Pedro II, depois de coroado imperador, decide criar a cidade imperial, né, de Petrópolis. E aí o tigre do Porto da Pedra, com a coroa do imperador, coroa que é um dos bens musealizados do Museu Imperial mais significativos, né? E que no último carro tem uma pequena fachada do Museu Imperial com a coroa central no carro e que novamente consagra, como fez a Mangueira, consagrando o colonialismo linguístico português no Brasil, aqui consagra o império com a coroação do imperador, a coroação da escola, a coroação da própria cidade, a partir de um objeto museológico, né? Com mais ou menos o mesmo caráter, a Vila Isabel, em 2019, traz aí a fachada na comissão de frente do Museu Imperial. São nobres da família real que são identificadas aí nessa comissão de frente como fantasmas que saem do prédio do museu, e que tem um turista que sequer visita o museu, né? Ele quer mais tirar foto e ele não quer exatamente conhecer o patrimônio do museu, mas a Vila Isabel decide, na comissão de frente, culpabilizar o turista. A minha leitura é de que o Museu Real, o Museu Imperial, responsabiliza os seus visitantes pela falta de interesse em conhecer o seu patrimônio, e mais quer fazer propaganda da sua visitação no Instagram e tudo mais, né? Aí algumas imagens. É por isso que vem os fantasmas aí, né, da família real, dentro do museu, assombrar esse turista para que ele aprenda como visitar o museu e como gostar da memória e do patrimônio do Palácio Imperial e tudo mais. É uma comissão de frente um pouco assustadora, eu diria. E aí a gente tem a diferença no mesmo ano do desfile da Mangueira, e esse também é a comissão de frente, né? E carnavaliza toda a importância que se tem à memória, assim, especialmente no Brasil, para a construção da história do Brasil, né? Uma história de luta, uma história indígena, uma história negra, em contraposição a uma história oficial portuguesa, elitizada, enfim, que a gente vê em grande parte nos museus e nas exposições,
de belas artes, de história, e a gente vê também nos livros didáticos, enfim. Esse desfile todo mundo conhece, foi muito bem repercutido, né? A comissão de frente é aí uma sala de exposição que tem alguns quadros ali enfileirados, né, com nobres reconhecidos por essa história oficial. E aí ela passa a ser substituída, vou ver se eu trouxe imagens aqui, por indígenas e negros, né? Saem de lá das janelinhas ali, daquela pequena alegoria, e entram os indígenas e negros naqueles nichos. Então, é uma exposição de museu que se modifica, modificando assim a representação da memória, reconstrução de uma história do país, né? Aí, quando abre ali, Esse desfile foi muito perfeito, né? foi maravilhoso. Né? Com a Muito história, perfeito. né? Ela abre um livro, ela abre um caderno de estudo, talvez, em que define presente a própria Marielle ali presente nesse enredo. E aí vocês conhecem a bandeira, né, final do Brasil, que a Mangueira virou a bandeira brasileira, né, de lá para cá, de índios, negros e povos. Mais para frente, nesse desfile, eu não trouxe imagem, tem uma alegoria que é réplica do Monumento às Bandeiras, que está exposto lá no bairro Nobre de São Paulo. Né? Toda suja de sangue, os bandeirantes todos pintados de vermelho, assim, né? Redefine, então, de novo, o papel das bandeiras na história do país, assim. Lembrando que muita gente, muitos índios, enfim, foi assassinados em nome do progresso do país. Eu dou a sugestão para que o Museu Histórico Nacional, o Museu da República, cate lá da Mangueira, se ainda existir essa alegoria, e exponha como bem museológica, né? Que conte essa história do país pela arte, inclusive. A partir de agora, assim, a gente passou um pouquinho sobre os museus e coleções presentes nos desfiles, mas a gente fica com uma pergunta na cabeça sobre o que é a cultura do carnaval em geral. A gente está falando principalmente das escolas de samba, né? Mas em geral no Brasil, os diferentes carnavais, que geram políticas de colecionamento específicas, de patrimonialização de bens culturais específicos para os museus, para os centros de cultura, que são destinados ao carnaval. Né? Que acervos são esses? Que instituições são essas? A principal delas, talvez, seja o Museu do Samba, que tem essa pequena imagem. Né? Talvez a principal referência, né, de preservação, de promoção da memória da cultura do carnaval no Brasil. Alguns artigos, já muitos, né, muitas pesquisas sobre a atuação do Museu do Samba foram elaboradas pela Rondelli Cavula, que é uma museóloga que atuou no museu durante o tempo, foi estagiária lá, e faz o seu mestrado na Unirio, na Museologia da Unirio, intitulado Centro Cultural Cartola, a Imaginação Museal do Museu do Samba Carioca. E a Nilcemar Nogueira, junto com a Desiree Reis, depois junto com a Elizabeth Bon, escrevem textos diferentes sobre a história oral na coleção do museu, o papel social do Museu do Samba. Inclusive, eles participam do Sebramos e participam também daquele compêndio do ICOFON, lançado no ano passado, sobre descolonização da museologia, né? Com um capítulo específico sobre o Museu do Samba. Então, há uma produção relacionada com a científica ao Museu do Samba, e é uma instituição que eu estou doido para conhecer pessoalmente. Vamos ver se essa pandemia vai embora, a gente toma logo a vacina, e eu possa voltar no Rio de Janeiro para rever minha família, os amigos, viver o carnaval novamente. No ano que vem eu não perco de jeito nenhum, e posso ir conhecer o Museu do Samba. Faz incríveis projetos, né? Lives também. Sigam aí os Instagrams da vida do Museu do Samba, e muitas exposições sobre o mundo do carnaval. A história do Museu do Samba, estudada também pela Rondelli, é também estudada pela Nilcemar Nogueira, né? Na tese de doutorado dela, na Psicologia na UERJ, de 2015, que aborda o Centro Cultural Cartola e o processo de patrimonialização do samba carioca, que gerou ali o dossiê Matrizes do Samba. Quem é do Carnaval conhece esse trabalho, que foi organizado pelo IFAM, né, no momento da patrimonialização. É a leitura obrigatória.
falando especificamente do samba carioca, do carnaval carioca, das escolas de samba, mas eu também encontrei, nesse levantamento bibliográfico, a patrimonialização das culturas de carnaval em outros lugares no Brasil, como o tema de trabalho do Carlos Cardoso e da Fátima Tavares sobre a patrimonialização do carnaval em Maragogipe, na Bahia. Como também o tema de mestrado do Luiz Eduardo Sarmento, de 2010, sobre patrimonialização das culturas populares no contexto do frevo de Pernambuco. Também tema de mestrado na Museologia de Patrimônio, de 2 anos atrás, na Unirio, né, do Washington Souza, sobre o sagrado e o profano entre o carnaval e as religiões afro-brasileiras na cidade de Goiás. E também tema de mestrado na educação, em 2010, com o nosso colega, que a Ingrid já falou, o Maximiliano de Souza, fazendo aí uma interface com a educação patrimonial, a educação integral das escolas de samba mirim. Bem, o Maximiliano, além de estudar a patrimonialização do carnaval e ter um conhecimento grande do museu de samba, né, ele também estudou no seu TCC, na sua monografia de conclusão de curso da graduação em Museologia, o Museu do Carnaval, que é uma outra instituição que foi criada ali no próprio Sambódromo do Rio de Janeiro, mas que teve até um interessante colecionamento, né? Gerou algumas exposições e tal, mas que hoje está guardada junto à coleção que a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro mantém, formando assim uma coleção maior, na sede da própria Liga. Então, está meio sem acesso, só por pesquisa, e tem muito quem cuide. Eu acho que é a Babi Cruz, a coordenadora hoje em dia desse museu, mas não sei exatamente como anda nessa coleção. E o Museu do Carnaval, com esse título, que existe aqui em Florianópolis, por um projeto, uma lei municipal, né, de 1995, que também gerou algumas exposições, com uma coleção de cerca de 150 itens, registrada no Cadastro Estadual dos Museus, relacionada com fichas catalográficas, conhecida pelas exposições que repercutiram no Carnaval de Floripa, mas que foi absolutamente dizimada há cerca de 10 anos, e ninguém sabe o paradeiro dessa coleção. Fantasias de luxo, inclusive de carnavalescos históricos aqui da cidade, e que foi totalmente perdida. Eu, inclusive, tenho uma reunião amanhã, porque juntei um grupo de colegas do carnaval, da história, eu enquanto museólogo, para conversar sobre esse Museu do Carnaval e tentar reativar a sua existência, pressionando a prefeitura para que cumpra a lei, né, que ela mesma fez em 1995. Então, tem uma reunião amanhã com o presidente da Fundação Franklin Cascais, que é a fundação responsável pela cultura aqui no município, que está super disposto a reativar o museu, e é possível que ele monte aí um grupo de trabalho para, em alguns meses, a gente tenha uma solução para que esse museu venha a fazer um novo colecionamento e seja instituído de fato, né? Com tudo aquilo que o museólogo gosta e que a legislação do setor de museus gosta, desde 2009 institui, né, a obrigatoriedade de um plano museológico, a obrigatoriedade da contratação de um museólogo, de um regimento interno, uma política de aquisições e outras documentações de cunho legal, né? Então, vamos em frente. Minha luta aqui em Florianópolis pelos museus do Carnaval está bem ativa e eu mando notícias em breve para vocês aí pelas redes. Ainda há outras experiências muito bacanas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, de museus do Carnaval, né? Essa é a Casa do Carnaval em Salvador, bem rica, me parece, assim, tem exposições super legais e high-techs, com TVs e tudo mais, e conta um pouquinho do Carnaval de Salvador. Tem o Paço do Frevo, de Recife, é um sonho pessoal meu conhecer esse lugar, olha a lindeza que é a sala de exposições deles, né? Eu conheço, é lindo, mas eu não peguei essa exposição daí, não. A gente tem o Centro de Documentação e Memória do Samba de São Paulo, que eu só conheço a partir de um estudo feito em uma das universidades de museologia de Portugal, se eu não me engano, de Lisboa,
de planejamento museológico e usa como estudo de caso final essa pequena coleção que tem nesse centro de documentação e memória do samba de São Paulo, que eu não achei nenhuma informação na internet, né? Então parece que há sim uma coleção, mas que deve também, como outros exemplos, estar meio perdida por aí, né? E a gente tem também nível, aqui na América Latina, nos países vizinhos da gente, o Museu do Carnaval de Montevidéu, essa Casa Rosa ali à esquerda, no Uruguai. Tem o Museu do Carnaval de Barranquilla, da Colômbia, ali em cima à direita, né? Tem o Museu de Carnaval de Guaranda, uma cidade no Equador, parece ser um lugar lindíssimo, inclusive, uma arquitetura bem interessante, um pouco de um morro ali. E o Museu de Carnaval de Gualeguaychú, falar, né, na Argentina, que é essa sala interna ali, cheia de fantasias e tudo mais. E ainda há várias outras experiências aqui na América Latina de museus de carnaval e outras coleções de carnaval, né? No Brasil também, há outras iniciativas de coleções públicas e privadas. Vou deixar essa imagenzinha que é mais bonita para inspirar esse papo final sobre as coleções. E que a gente pode ter notícia que eu fui descobrindo a partir desse levantamento bibliográfico, né? A Caroline Bloom conta, no terceiro seminário de Etnologia e Museus em Curitiba, no ano de 2018, sobre a coleção relacionada ao Maeda Cuíca, que é um ritmista, uma personalidade cheio de memória, né, do carnaval muito rico, só que ignorado e desconhecido da cidade de Curitiba. Ela reclama nesse artigo, nessa apresentação de trabalho, da falta de visibilidade do carnaval da cidade, já que não se tem políticas públicas de memória efetivas focadas na cultura do carnaval, e que não há nenhum acervo público em toda Curitiba presente nas instituições de cultura do município sobre o carnaval. Esse reclame é um pouco parecido com o que faz o Vitor Lovise, que é museólogo, colega nosso, que está no clube. A gente esperava que ele estivesse aqui também, para poder falar diretamente com ele. E o Rubens Alves, lá de BH, que o Vitor está estudando no doutorado dele essa questão, e eles escrevem um artigo prévio também da pesquisa, intitulado O Carnaval de BH, através do acervo do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte. Ele publicou esse artigo no MNC esse ano. A pesquisa dele é justamente de identificar no Museu da Imagem e do Som, lá de BH, o que há de coleções, o que há de acervos relacionados ao Carnaval de Belo Horizonte, e analisando as ausências, né, a formação dessa coleção, o quanto se pode contar do Carnaval a partir desse fundo. Outras pesquisas também sobre o Carnaval, de várias cidades diferentes, dão uma dimensão mais patrimonial ou social de bens culturais relacionados ao Carnaval, né? Por exemplo, a museóloga Josiânia Freitas trata do Carnaval afro-brasileiro em Salvador, na cidade de Salvador, na Bahia. E o Daniel Reis, ele vai seguindo a circulação de um objeto, uma boneca gigante, né, tipo aquela boneca de Olinda, nos seus usos sociais entre a preservação no Museu de Antropologia e Folclore da cidade de Maceió e o próprio Carnaval, em que a comunidade pega do museu e vai curtir o Carnaval com a sua boneca e depois devolve para o museu. Se o Daniel Reis ele estuda especificamente um objeto, o Hugo Vandré da Silva estuda também detalhes específicos da constituição material e simbólica pelo design dos estandartes de clubes e troças do Carnaval do Recife de Olinda. Ele fez um mestrado em design na UFP, na Federal de Pernambuco, em 2016. A pesquisa dele é justamente da identificação da linguagem visual desses estandartes, né, da simbologia que há em cada detalhe, na cor, nos traços, nos desenhos, enfim, como um trabalho de heráldica, assim, que ele faz, né? E que é um trabalho que foi feito, inclusive, no abre-alas da Imperatriz, com a bandeira da Imperatriz toda espraiada pelo abre-alas do Museu Nacional, né?
É muito interessante ver o desfile a partir também dessa ótica. Assim. Uma pesquisa também do Departamento Cultural do Salgueiro está sendo tocada hoje em dia, que vai identificando e reunindo os pavilhões antigos, né, da Escola de Samba Salgueiro. Eu mesmo tenho um interesse particular, bem redobrado por esse assunto dos pavilhões das escolas de samba, e gostaria de, em breve, conseguir estudar os processos de musealização dos pavilhões pelos museus, pelos acervos de carnaval. Existem no Museu do Samba, no Museu do Carnaval, registrados no seu acervo, assim, entender um pouquinho do que há de sagrado em relação ao pavilhão e se os museus respeitam esse sagrado, respeitam a sua história anterior. Ingrid, eu acho que é contigo agora fechar com as exposições, né? Antes de passar os slides, eu quero costurar uma coisa em cima do que o Rafael falou. A minha monografia na graduação em museologia foi sobre o processo de musealização dos desfiles das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro. O cenário, em 2009, quando eu escrevi a monografia, é que a gente não tinha muito uma referência para fazer pesquisa bibliográfica. A gente, pesquisador, né, usava uma sala que era pertencente a um prédio comercial pertencente ao Irã Araújo, que foi carnavalesco, comentarista de carnaval, enfim, ele é um grande pesquisador. E tinha uma sala onde funcionava uma espécie de biblioteca da Liga das Escolas de Samba aqui do Rio de Janeiro, bem no centro do Rio, bem distante do polo de construção das escolas de samba também. E hoje em dia a gente tem nichos bem bacanas dentro das próprias universidades. A UFRJ tem um setor que só discute carnaval, a UERJ tem a Casarte também, que só discute carnaval. Então, a gente consegue ter uma referência de onde fazer pesquisa. Quando eu fiz a minha, há um pouco mais de 10 anos atrás, não tinha, era bem difícil caçar algum lugar onde você tivesse um setor de carnaval para pesquisar monografias, livros, etc. O próprio Irã Araújo, chamado doutor Irã Araújo, porque ele era médico, ele tem uma bibliografia muito grande. Ele foi um grande historiador de carnaval. E ainda em cima disso, eu falo que nós sempre somos estudantes de museologia, porque a gente não para, a gente está sempre na ativa. Esse processo de musealização que a gente chegou a discutir na live dos museólogos carnavalescos uma vez, ele remete tanto ao trabalho do museólogo no dia a dia, porque a gente pensa que para a gente uma rotina de museu de exposição, ela é pesquisa, ela é comunicação e ela é preservação. Eu foquei um pouco mais na problemática da conservação, da preservação dessa memória pós-desfile, porque a gente não tinha o Museu do Carnaval, o Museu do Samba ainda era recente e tal, e por essa foto é do desfile da Mangueira do Carnaval. Essa bandeira, ela está à exposição agora no Museu Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, eu acho o máximo quando a gente pode estourar essa bolha e levar para um museu o carnaval, porque mostra que carnaval é processo, é construção. O carnaval, ele nem começa e nem acaba na avenida. Ele é um ciclo que se renova e é um ciclo que perdura por muito tempo. Tem que perdurar, porque é uma pesquisa, é uma apresentação, é um produto que foi criado. Por mais efêmero que seja a morte dele enquanto desfile, porque é apresentado uma vez, duas no máximo, o legado dele continua. E essa bandeira que foi no setor final, no finalzinho do desfile da Mangueira, ela é de um peso, de uma representatividade tão grande, e eu acho sensacional que hoje ela esteja dentro de um museu. E a gente vai ver nos próximos slides, agora a nossa apresentação já caminha para o final,
Essa daí é uma exposição de fantasias que teve na Biblioteca Parque aqui do Rio de Janeiro. A Biblioteca Parque, para quem não é da cidade, ela é um espaço recente, bem recém-reformado até. Essa exposição deve ter uns 3 anos, 4 no máximo. E está bem do lado do Sambódromo, do lado de um CIEP chamado Tia Ciata. Não me alongando nesse assunto, porque é um assunto que rende outras coisas também, isso daí dentro da museologia social, ele é bem discutido, porque a Biblioteca Parque, montando uma exposição sobre carnaval, com produtos que foram fabricados em oficinas de arte, ali em volta da Redondeza, em volta do Sambódromo mesmo, mostra o potencial de construção de um museu-ateliê e o potencial social da comunidade com a construção de um desfile. Então, mais do que fantasias bonitas, interessantes, com materiais reciclados, com reaproveitamento e tal, a gente tem essa exposição na Biblioteca Parque, ela abraçou a comunidade, assim como, propositalmente, o nome da escola municipal que fica do lado é Tia Ciata, que foi uma das pioneiras nas rodas de samba aqui do Rio de Janeiro. Próximo. Essa daí já foi a exposição no Museu da República, a exposição sobre o Clóvis Bornai, e aí era o hall de entrada, uma das fantasias, e é engraçado que a gente pensa no carnaval, e a gente tem que pensar numa exposição sobre o carnaval, né? Essa exposição foi muito bacana, e para quem não conhece o Museu da República, é um prédio clássico, recebendo uma exposição dessa, foi muito interessante, levantou bastante a questão da LGBT, outra exposição, a exposição do Clóvis Bornai, outra fantasia. E aí são os 2 museólogos carnavalescos, a gente chegou no final da apresentação. A primeira foto na Mangueira foi o dia que o Rafael me fez passar raiva de ver o samba que eu torcia sendo eliminado. E o segundo foi o desfile da Portela. O Rafa foi com uma camisa azul e branco para me fazer agrado, só que ele escolheu justamente a foto do tatu, porque ele sabe que eu vou passar raiva com essa foto. Mas tudo bem. Uma curiosidade muito, muito aleatória para a gente é que dentro desse tatu tinha uma museóloga aí dentro. E é isso, gente. Obrigado. Os assuntos são muito extensos, a gente faz um monte de anotação, mas a gente fica segurando um pouquinho do tempo também, porque tem muita coisa para falar. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui. Companhia de Rafa, companhia de Diogo, tem outros colegas online, Fátima, Cisilene. E a vontade eu ficaria horas falando de carnaval, a vontade de continuar falando, mas a gente sabe que a gente tem um limitezinho aí para seguir, gente. Muito obrigada. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Rafael. Acho que foi muito legal, assim, eu tô aqui maravilhado, principalmente mostrando, assim, alguns carnavais icônicos, né, do Museu Nacional, da Marielle, lá no Sambódromo, sendo representado pela Mangueira, né? Aí bate até, às vezes eu tinha foto que batia até emoção, assim, né? De ficar arrepiado, né? Que carnaval é vida, né? Eu acho que primeiro disso a vida é o suprassumo da cultura brasileira. Eu lembro do Mário Chagas falando, né, que falam que brasileiro não é competente, que brasileiro não consegue botar nada, e ele falava assim, mas brasileiro coloca um carnaval na avenida, né, uma escola de samba na avenida, coordena aí uma massa de gente dentro e tudo dá certo num tempo determinado. Então isso prova justamente ao contrário, né, do que a gente... Diogo, desculpa te interromper. Uma coisa que o Fábio Fabato, que é pesquisador de carnaval, ele sempre fala, e é bem verdade, o carnaval foi feito para dar errado e dar certo. Sim. Porque você colocar 8 escolas por dia, cada uma com 4.000 pessoas, é o maior show de organização que a gente faz. Sim, e quem conhece carnaval, né, vê a gritaria, o corre-corre, né, dos caras brigando, a emoção das pessoas chorando, né, isso tudo em apenas um percurso, né, uma entrada, né,
e isso é muito legal, né? E a gente poder configurar nossa área de atuação na museologia junto com o carnaval também é muito legal, né? E eu quis trazer muito dessa discussão para dentro do Museu Surupira, né? Por a gente estar trabalhando com o imaginário, com o encantado, né? E isso o carnaval acho que traz muito forte para a gente, né? Esse encante, né? Como diz a música, né? Para tudo isso acabar na quarta-feira. Então, isso eu queria dizer que eu estou maravilhado e vou me oferecer que quando tu for desfilar, tu me chama, que eu quero desfilar, que eu nunca desfilei oficialmente. Eu já assisti, É né? muito bom. E agora, estando em Belém, é mais difícil ainda, né? Porque para conseguir fantasia, escolher e tal. Mas lembra de mim quando for fazer, me chama. Rafa desfilou na Ranco comigo? Comigo não, foi comigo que eu desfilei na Ranco, mas foi um ano que a gente se encontrou ainda nos bastidores do Sambódromo? A gente se encontrou depois na arquibancada. Eu desfilei na Ranco e depois te vi na arquibancada quando eu subi lá para ver os outros desfiles. Mas eu acho Você estava que tipo palhacinho, né? Não lembro da fantasia, foi uma coisa que eu consegui naquele dia, eu não sabia samba, eu cantarolava blá 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 e foi maravilhoso. A correria, aqueles desfiles de grupos de acesso, que dá tudo certo. Antiga Série B. E que é uma maravilha também. A Gisele também quer desfilar com a gente aqui. Vamos fazer um grupo para todo mundo desfilar no que vem. Vai ter carnaval. Eu queria só lembrar, gente, dos nomes aqui dos colegas que fazem parte do grupo Museólogos Carnavalescos, que não puderam estar aqui, mas estão na produção das lives com a gente, pensando, né, e batendo papo para que a gente aumente, né, esse rol de sugestões de pesquisas, de investimento, de produtos que a gente possa fazer pelo grupo, que são a própria Fátima, que está aqui, a Thaís Mayumi, que é museóloga do Museu Nacional também, o Eduardo Ceprim, doidos apaixonados pelo carnaval, a Bruna Queiroz, que é uma desfilante sempre presente na Portela, ano passado ela desfilou no Estácio, a Fabiana Mota e a Fabiola Dias, que assim como eu, somos ritmistas, né, de bateria, eu aqui em Floripa, elas no Rio, pela Tijuca, Império, Mocidade, não é pouca coisa, assim. A Joyce Abad, que é a ritmista mais de bloco de rua, a Paula Nunes, que é pesquisadora, estudante de carnaval, e já foi jurada no Carnaval de Vitória, assim como a Ingrid já foi jurada, o Maximiliano já foi jurado, e tantos outros nomes, a gente como o Vitor Rodrigues e tal, que estão sempre com a gente aí nessa luta por discutir museus, discutir patrimônio, discutir carnaval, e levar o nome da profissão, levar o investimento da profissão e do conhecimento da museologia para dentro desse ambiente de carnaval, né? Também a saudação a todos os colegas que estão com a gente. Bacana. Eu já me arrisquei um pouquinho em discutir também carnaval e museologia, né? Principalmente na questão do imaginário. Tá saindo um artigo meu e do Marcos, né, sobre o enredo do Muirectã do Pará, essa representação do arqueológico no desfile, né, e teve o trabalho da Lígia Santos também, né, que é uma museóloga que também teve muita dedicação ao carnaval. Vocês estavam mostrando as exposições, eu estava lembrando das poucas fotos que eu tenho das exposições que ela fez sobre carnaval, né. Lígia, que foi minha professora, sensacional. E o seu relato está lá no TCC, né. Rafael, eu lembrei que eu li recentemente esse livro daqui, aí você estava falando dos pavilhões, né? E esse é Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum no Candomblé da Vai Vai. Não sei se você já leu ele. Eu li ele recentemente, ele tem uma parte da discussão do pavilhão também, da questão religiosa. Aí achei legal pontuar para te recomendar, se você ainda não leu. Ele é muito legal, né? Não conheço. Bacana, obrigado pela indicação. Já anotei. Eu estou esperando agora que vai chegar aquele da Chica da Silva, né? Que também discute ela no carnaval. Eu comprei, estou esperando também ansioso para ler, mas esse eu li bem recente. É do seu Carnavalize, né? Nossa, a Carnavalize tem uma produção muito boa. Eu nunca li nada deles, assim, esse é o primeiro livro que eu tô
tô pedindo e tô vendo, mas realmente tem uns títulos lá muito bacanas. Deixa eu botar um comentário aqui que o Marcos fez, né? Que ele falou: aqui no Pará temos a cultura dos blocos de rua. São os que mais movimentam a cidade. Na cidade de Curuçá, na verdade, né? Aqui tem os blocos em Belém, mas na verdade o carnaval forte é no interior, né? No caso da cidade de Curuçá, né? No interior existe o bloco Pretinhos do Mangue. Lá os foliões se cobrem com lama do mangue para curtir a festa. Mas a origem do bloco surge de um protesto, em 1989, quando dois amigos foram ao mangue coletar caranguejos para tirar gosto da festa. Percebendo a escassez do animal, se cobriram de lama do mangue para protestar em meio ao desfile dos blocos. Hoje a tradição continua. Para lembrarmos da importância da conservação do meio ambiente e dos planos causados das mudanças climáticas, né? Então, outras relações aí do carnaval, né? Aqui a gente tem algumas escolas de samba, mas comparado ao Rio são bem menores, né? E como sempre o carnaval Vocês têm normalmente vocês têm os campeões do carnaval de Maquetes, hein? Os bicampeões. Fale que eu não sei, eu não conheço, pode. O carnaval, a gente tem o carnaval virtual, o carnaval de maquete, né, que são carnavais fora do circuito físico, e Belém tem os bicampeões da liga principal do carnaval de maquete. Ai, que bacana, não conheço o carnaval de maquete, não, vou procurar. Isso tá no YouTube? Do desfile? Tá, uma colega nossa, Paulinha, do Museólogo Carnavalescos, foi jurada esse ano, já fui jurada em outro ano também. Até bem forte, é bacana. Literalmente são as maquetezinhas passando com samba enredo e tudo, mas é a mesma construção, só que em maquete do carnaval físico. É bem interessante. E Belém está com os bicampeões. A gente tem também um evento que é no Círio de Nazaré, um pouco antes do Círio, que é o Alto do Círio, né? Ele é um Alto do Círio que percorre um percurso da cidade, né? Tem a conotação religiosa, mas também artística. Ele é como se fosse um carnaval, meio fora de época também. Bem interessante. O Dominguinhos cantava, né? Dominguinhos do Estácio cantava nele. Não sei. Hoje quem organiza até mesmo. Sim, cantava lá, Diego. Tanto é que teve um ano, se não me engano, foi em 2012, 2013, que teve a apoteose em frente à prefeitura e ao Palácio Lauro Sodré, aqui em Belém, com um show e uma música de carnaval da Virgem. Não, tá certo. Agora que eu lembrei das homenagens que foram feitas. Eu escrevi um artigo sobre ele nesse alto. Tanto é que o trecho mais famoso dessa música que ele cantou aqui em Belém, que é Ó Virgem Santa. É o samba da Estácio. Isso mesmo. Cheia de amor e de fé, acho que dai-nos, ó Virgem, tua produção em fé, uma coisa assim. Por nós, ó Virgem Santa, pois precisamos de paz. Isso. Na verdade, não era nem foi recitado pela Estácio, mas era de uma outra escola de samba, esse samba, mas é que o Dominguinhos era o intérprete. E tanto é que ainda toca até hoje nos Círios, aqui em Belém, tem apresentações nas calçadas, né, nas janelas, né, enfim, nos palanques que são erguidos pela cidade, e sempre essa música está vibrando aqui, no mês de outubro. Bacana. Gente, também aberta aí para as pessoas que quiserem fazer perguntas, fazerem considerações também para os nossos palestrantes, né? Tá aberto aí. Silvilene, tá sem som. Eu queria fazer uma pergunta, assim, sobre samba enredo. Se vocês têm procurado conhecer mais sobre os samba enredos das escolas, né? Tem samba enredos que são assim, inesquecíveis, né? Como esse da Mangueira, por exemplo, mas a gente sabe que os sambas mais antigos, eles acabam caindo no esquecimento, né? E eles falam muito da história do Brasil, eles recuperam muitos fatos históricos, né? E também tem alguns que
que tratam de assuntos políticos em pleno período da ditadura, né? Então, sempre foi uma forma de resistência à escola, né? O samba-enredo, ele expressa isso, né? A narrativa, né, talvez, desses autores de samba-enredo, né? Se existe algum trabalho sobre isso, né? O que eu sei que no início das escolas de samba, esses sambas nas escolas dos primeiros desfiles, a primeira estrofe era já ensaiada, mas a segunda em diante era tudo improviso, né? Então isso se perdeu, né? Esses improvisos não existem registros. Mas se existe trabalhos sobre essa questão dos sambas enredo. Rafa, eu acho que é um pouquinho mais para tu, mas qualquer coisa eu tô peteleco. Vamos lá. Silvia, tem um trabalho talvez mais clássico relacionado na literatura do carnaval, especificamente do Rio de Janeiro, da Monique Algraça, não sei como fala o nome dela, que se chama O Brasil do Samba Enredo. É um dos livros mais antigos que conta um pouco da história, né, do samba enredo no Rio de Janeiro, e que talvez seja uma das principais referências. Assim como o livro dos Simas com Alberto Mussa, que se chama Samba Enredo. E aí seja a referência mais atualizada em relação, até inclusive uma perspectiva mais didática, entendendo as diferentes fases, né, as mudanças, em relação às mudanças ocorridas também nos desfiles, né, no Rio de Janeiro. O TCC do William Tadeu, pesquisador daqui de Florianópolis, é sobre samba enredo. Ele fala especificamente do Carnaval de Florianópolis, mas o conteúdo do trabalho é referência assim, para entender o samba enredo no Brasil inteiro. Então, talvez essas três produções sejam as mais específicas, né? Mas também a gente vai encontrar literatura na música, né? Na história da música no Brasil, como, por exemplo, o Tinhorão, que tem trabalhos, enfim, desde o século XIX, né? Identificando os ritmos populares, que são a base, né, do samba enredo lá na origem, nos cordões e tudo mais. Então tem bastante coisa, eu acho que está sendo escrito muito mais coisa ainda, né? Hoje em dia os sambas tem outra puxada totalmente diferente de 10 anos atrás, que era diferente no final da década de 90 e muito diferente dos sambas lençóis, década de 60 e 70. Então há uma transformação significativa nesse gênero, que é samba feito para contar história e para se desfilar, né? Um gênero muito específico que se constrói em torno de um sistema muito específico de produção artística, cultural, de expressão cultural do mundo carnaval. É um gênero que marca também um preconceito em termos elitistas em relação pelo não reconhecimento enquanto um gênero de fato da música brasileira, assim. É uma loucura isso, né? Porque os sambas de enredo estão aí na boca do povo, cantando todo o ciclo de carnaval. No Rio de Janeiro, a gente que é de lá, nossa, vive isso e não tira da cabeça os sambas, assim. Eu e a Ingrid, a gente é meio louco, né? Meio nerd, assim, de carnaval, então a gente vai fazendo listas de samba, de desfiles, a gente vai convidando de ver online alguns desfiles, vai falando bem ou falando mal dos sambas, e é a forma que a gente tem de conhecer mais o gênero, né? Vale muito a pena um trabalho que saiu, eu acho que esse ano, ou no final do ano passado, sobre 3 compositores diferentes do Rio de Janeiro, e a construção, eu não li ainda o trabalho, mas parece que o livro se dedica à construção da história dos 3 compositores dentro das suas composições que ganharam os carnavais no Rio de Janeiro em diferentes escolas, né? Eu posso até tentar achar uma referência aqui e passar ali no chat depois para vocês.
é o livro talvez mais atualizado sobre isso. Eu não sei bem como a Silviane estava querendo essa resposta. Eu tenho de samba enredo material didático, porque a produção de samba enredo, para quem dá aula de história, ela é muito rica. Eu tenho CD, Aprenda História com Samba Enredo, então tem muito samba enredo do Martim da Vila, muito samba enredo da década de 60, 70 e tal, que servem como base, como material didático para professor de história. E enquanto museóloga, assim, eu não sou boa de música, a parte de harmonia, a parte musical, eu não sou boa, mas enquanto museóloga, eu gosto de fazer a leitura da letra para ver se está condizente, primeiro com o enredo, porque a letra tem que casar com o que vai ser apresentado, tentar falar o máximo, não precisa falar tudo, mas tem que falar o máximo possível, e se está condizente com a história, né? E aprendo muito também, porque a gente não é uma máquina, então tem muito termo indígena e afro que para mim é super novidade. Eu acho que a leitura do enredo, das sinopses, junto com o samba enredo, elas são uma aula de história para qualquer um. É uma pena que muita gente restrinja carnaval ao visual, mas as sinopses e os sambas, eles dizem muito, eles são bastante suporte para quem dá aula, principalmente. Bacana. Obrigado, Ingrid, pela resposta, Rafael. Alguém mais quer trazer alguma consideração? Eu só queria agradecer pela resposta e dizer assim, na escola pública, alguns professores de história usam muito samba. Os sambas das escolas de samba, né? Usaram comigo. Eu cresci ouvindo samba enredo da Imperatriz para aprender aula de história, porque Rosa Magalhães vinha direto. Então, realmente, eu convivi com professores que usavam. Mas obrigada pela contribuição aí, que eu gosto muito de conhecer os autores de samba enredo, a história desses autores também, né? Procuro conhecer alguns, né? Algumas pessoas, né? Que se destacaram, né? Compondo músicas para escolas de samba, que são verdadeiras poesias, né? Então, a letra, né? Maravilhosa. Então, obrigada. Rafael, quer falar sobre o livro que você colocou aqui? Eu queria lembrar só que quem quiser certificado, a lista de presença está no chat. Só assinar, quem assinar vai receber o certificado. Isso foi o livro que eu comentei, que é uma produção bem recente, né? Se você quiser me dar de presente depois, meu aniversário é em novembro, pode me enviar aqui, porque eu estou louco para ler esse livro. É o livro mais recente sobre samba enredo e tal, né? Que segue esses 3 diferentes compositores aí. Deve ser boa a leitura. Bacana. E mais alguém fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Então, não tendo pergunta, eu acho que a gente pode iniciar a fala de encerramento de vocês, né? Eu primeiro queria agradecer muito pelo Museu Surrupira, pela equipe do Museu Surrupira, a presença. O encontro foi muito bom, muito produtivo, né? E muito feliz. Acredito que futuramente a gente possa estar fazendo novos encontros, né? Novos debates, né? Discutindo, trazendo mais essa questão do carnaval, que me interessa particularmente, que interessa também ao Museu Surrupira, né? Principalmente na intenção da representação da Amazônia, do imaginário amazônico e dos próprios encantados, né? Com certeza existe muito espaço para pesquisa, e eu acho que isso também um museu, em determinados momentos, se debruçar por isso, vai encontrar algumas questões interessantes, né, para serem debatidas também pela gente, né? E acho que foi um momento muito rico também para a gente conhecer esse espaço de atuação,
né, conhecer um pouco como se faz o carnaval carioca, principalmente, né, e mostrar que existem pesquisas em museologia direcionado para a questão do carnaval, e que esse campo aqui, por exemplo, está em aberto ainda, muito em aberto, no Pará, né, na região norte como um todo, né, que ainda existem pesquisas pontuais, mas mostrando que, de repente, nossos alunos, né, da graduação de museologia, né, possam se interessar e desenvolver pesquisas nesse tipo. Então, agradeço muito, Rafael, agradeço muito, Ingrid, né, e estar nesse momento aqui junto com vocês, e aí passo para vocês a fala final. Eu acho Rafa, que eu? Você deu uma travada. Rafa, sou eu? Quem? Ok. Eu queria agradecer, Diogo, a equipe do Museu Surupira, pelo convite. Todo mundo sabe aqui pelo Museólogos Carnavalescos que eu não sou nem a mediadora que coloca mais a cara, Rafael que faz a maioria das mediações, eu faço mais bastidores, mas eu fico muito feliz porque Carnaval é o meu objeto de estudo. Eu coloco as redes sociais do Museólogos Carnavalescos à disposição de qualquer aluno, qualquer pessoa que queira conversar um pouco sobre algum tema sobre Carnaval. A minha linha de pesquisa é a musealização, mas eu gosto muito do Carnaval de maquete e do Carnaval virtual, que foi a minha pós-graduação também. Então, assim, eu acho que vocês, estudantes, têm que estourar essa bolha, sair de qualquer zona de conforto e falar mesmo de Carnaval. A gente parece que tem uma produção acadêmica grande, mas ainda não é nem o início do que a gente quer discutir, tanto que qualquer seminário sobre Carnaval, a gente está aqui sempre se estendendo, sempre rendendo conversas boas, sempre levantando outras questões que a gente pensa, nossa, isso ainda dá mais conversa, isso ainda dá mais assunto. E eu sou apaixonada pelo tema. Diogo, novamente, muito obrigada. Todo mundo que esteve presente até agora, desde 7 horas da noite, muito obrigada e boa noite. Rafa, agora é contigo. Eu também agradeço, assim como a Ingrid, é um prazer enorme poder falar em nome do grupo, né, que a gente formou no ano passado e que a gente começou a trazer discussões que não eram só para a gente, mas eram para toda a comunidade interessada nessa relação entre museologia e carnaval, e poder agora, pela primeira vez, falar sobre esse trabalho, né? Então, assim, é incrível que a gente tenha chegado aqui, é bacana que a gente tenha tido reconhecimento de você que está aí no Pará, né, como professor, e tenha proposto para que a gente fale com os alunos de museologia e fale em nome de colegas também, profissionais, museólogos que atuam no Carnaval. Para mim é incrível estar nesse lugar hoje em dia, e espero, com a Ingrid e com outros colegas no grupo, eu espero, Diogo, que vocês se juntem ao grupo também, que a gente possa começar a produzir coisas, né? Mais pesquisas e textos, e fazer comunicações orais em eventos, e aumentar o número de discussões nas lives pelo grupo e se associar a outros projetos que acontecem também, né? Em breve a gente vai estar conversando com o Museu do Samba, a gente vai tentar descobrir o que aconteceu com o Museu do Carnaval do Rio de Janeiro, vamos fazer uma live específica para ajudar nesse movimento aqui de Floripa, da recriação do Museu do Carnaval de Florianópolis, especificamente sobre acervos, sobre as pessoas, sobre as memórias dessa cidade aqui, que já teve o terceiro maior carnaval do país, né? A gente já está mais caidinho, mas estamos tentando levantar de novo, essa é a luta. E é bacana que a gente também, além das pesquisas, se engaja na produção de carnavais, né? Seja nos blocos de rua, seja nos carnavais de passarela, com as escolas de samba, mas está aí na ativa fazendo essa cultura acontecer. A gente também se sente parte integrante da cultura, né? A gente também é foliano, também produz a cultura, não só estuda ela. Obrigado por ter chamado o grupo, obrigado por esse primeiro reconhecimento, assim, da gente levar um nome para um outro espaço, não só dentro do nosso espaço, para todas as discussões.
E fica o convite para que você venha para uma live do nosso grupo. A gente já te convidou, mas reforça aqui com o pessoal vendo, para ficar institucionalizado, que você e o Museu Surrupira participem de talvez uma homenagem que a gente possa a Lídia Santos, fica aí para a gente discutir, planejar juntos, né? Mais uma vez, obrigado aos presentes aqui e bom jantar para todos, né? Estou morrendo de fome e a gente vou sair correndo agora para comer. Gente, obrigado, né? Boa noite aí, bom jantar. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado a você. Boa noite. Muito bonito. Boa noite, gente.